Vídeo bem rápido sobre Taesa. Taesa com códigos de negociação TAE3, TAE4 ou TAE11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 674% no período aos sócios, contra um retorno de apenas 127% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$7.700, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Eu consideraria muito estudar e se dedicar um pouco mais agora em março, ter acesso à metodologia completa, todo o material utilizado, gerenciamento de risco em cima de centenas de empresas, esse período onde todas elas estão divulgando seus relatórios financeiros. Taesa que divulgou seus resultados há poucos minutos atrás. O resultado veio ok, dentro das expectativas, mas a gente vai fazer a nossa parte, que é analisar os números. E junto com esses números, a companhia também divulgou 390 milhões, aproximadamente 400 milhões, em dividendos, proposta essa que obviamente depende ainda de aprovação, mediante uma assembleia, mas a gente fala algo em torno de R$1,13 por cada unit da companhia. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. E aqui a gente vai fazer numa ordem cronológica, um fluxo bem simples, de simples entendimento, apenas com os pontos principais que mais interessam ao investidor. Primeiro, a mensagem da diretoria, eu queria destacar 2 ou 3 pontos. Primeiro deles é, a redução das RAPs ela está dentro do ok e daquilo que eu trouxe no vídeo passado, só que os índices de correção eles ainda continuam afetando a companhia e eu já trago isso há mais de um ano. Segundo ponto é, na própria carta da diretoria já mostra um operacional ainda seguindo numa boa tendência, sem maiores sustos, a companhia ainda entrega um bom EBITDA e a alta distribuição permanece. A gente fala de um payout de 83% do lucro líquido IFRS, e IFRS é o International Finance Report Standards. Esse, quando a gente fala de proventos, ele é o único que interessa ao acionista. A gente sempre vai ter essa distinção, mas no setor elétrico, tenham como regra, IFRS é aquele que interessa quando a gente fala de proventos. E se a gente olha para o regulatório, então, o payout ultrapassa os 100% do que a companhia é capaz de lucrar. E como eu falei, o operacional dela está muito bem. Nós temos novas operações também entrando e a disponibilidade, o desempenho operacional dela ainda está muito bem. Uma queda marginal um pouco abaixo da linha dos últimos anos é bem realidade, só que nada ainda preocupante. Preocupante talvez seja, e aí a gente tem uma diferença do IFRS para o normalizado, a questão de custos, a questão de despesas, porque veio muito forte quando comparado a outros períodos. A gente fala de uma alta de mais de 100% nas linhas totais, tanto trimestralmente quanto anualmente. A gente fala de 3 dígitos de alta na linha de custo e despesas. E eles vão explicar, obviamente, questão de acordos coletivos, mas a grande realidade é que a linha de custos foi um pontinho fora da curva nesse balanço da companhia. O balanço dela veio inteiro limpo, muito limpo de não recorrentes. O único ponto fora da curva não é um não recorrente, só que ele teve um impacto relevante, ele teve uma disparidade perto daquilo que era comum ele vir trazendo trimestre a trimestre. É a questão de equivalência patrimonial, impacto de 134 milhões nesse quarto tri. Para efeito de comparação, o impacto de equivalência patrimonial do IFRS no quarto tri do ano passado, a gente fala ano sobre ano, foi de apenas 10 milhões.
É uma disparidade de quase 1.300%. E aqui a gente entra nos finalmente, o que a gente tem de regulatório, o que a gente tem de IFRS e o resultado final da companhia. De maneira anual, o lucro líquido cresceu 4,3%. Só que quando eles não destacam o trimestral, que é o interessante, para o investidor é porque teve queda no year over year, e a queda foi de mais de 20%, com lucro líquido na casa de 300 milhões de reais. Logo aqui embaixo, para ser mais preciso, 301 milhões de reais é o regulatório para esse trimestre, uma queda de 22,2% na comparação, ano sobre ano. Ponto interessante que a gente já vai falar no resumo é que a dívida da companhia continua crescendo, subiu mais 3,1% nos últimos 3 meses, dívida líquida também crescendo, só que a relação dívida líquida versus EBITDA, o ratio dívida líquida EBITDA, ele se manteve muito em linha. Por que isso se dá? Mesmo com essa dívida crescente sem parar, que a empresa precisa trabalhar nisso, porque o EBITDA teve uma alta também marginal. Então esse ratio ele é compensado não por uma queda na dívida líquida da companhia, que pelo contrário cresceu 4%. Ele se dá porque o EBITDA dela, porque o operacional da companhia está muito bem, como eu já falei para vocês ali atrás. E aqui no caso do IFRS, esse sim que interessa para você sócio e acionista de elétricas, o lucro líquido somou 481 milhões no quarto tri de 23, uma variação de 458 milhões de maneira positiva. Por quê? Quando a gente entra na DRE da companhia e a gente coloca de maneira trimestral, o quarto tri de 22 foi um dos piores do passado recente da companhia. Foi um lucro líquido de apenas 22 milhões. Então quando você compara 22 milhões com mais de 480 milhões, a disparidade é exatamente essa. Novamente aqui embaixo, a proposta da companhia de uma nova distribuição essa que vai ser paga em maio de 2 meses. 2.000% é a diferença do lucro líquido e IFRS, acabei de comentar para vocês, saiu de 22 milhões para casa de 481 milhões nesse trimestre. E todos esses números se traduzem em que? No consolidado da companhia, o lucro líquido regulatório caiu nesse trimestre mais de 20%, o International Finance Report Standards, aquele que te interessa como sócio, subiu mais de 2.000%, mas isso não é porque a companhia melhorou do ano passado para esse, é porque o resultado do ano passado foi um resultado muito ruim, muito impactado da companhia. Como vocês podem ver, a dívida não para de crescer, uma dívida líquida 20% superior no year over year, e mesmo com essa dívida líquida e a dívida bruta também subindo, a relação de dívida líquida dela ainda é de 3,7 vezes o seu EBITDA. O que a gente encontrou aqui foi um bom resultado. Obviamente, como o mercado, como as ações se comportarão daqui para frente, a realidade é que ninguém sabe, só que nesse fluxo simples, dos pontos mais importantes que a gente traz aqui, é fácil de perceber que o operacional da companhia está bem, está caminhando conforme deveria, tem novamente os mesmos pontos, questão de custos a serem controlados, questão de dívida a ser trabalhada, só que a companhia ainda continua gerando caixa, ainda é uma máquina de fazer dinheiro e é assim que ela se comportou, através do seu lucro e do seu EBITDA novamente. Taesa, que coberta por 10 casas ou 10 analistas, tem 7 recomendações para venda, 3 recomendações para neutra e nenhuma recomendação de compra para a companhia. Análise fundamentalista, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, o investidor pega a DRE da empresa, maior histórico possível, e aqui nós não vamos fazer uma completa, eu vou trazer 3 pontos fundamentais que vão nos guiar no gerenciamento de risco mais importante para o investidor. Ela é uma empresa que cresce de receita de maneira constante, uma empresa que nunca deu prejuízo nenhum aos sócios no período. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, aqui a gente encontra mais um ponto extremamente positivo da companhia. Ela é uma companhia que tem uma rentabilidade média acima de 20%. É uma boa rentabilidade. Só que quando a gente compara ela com os pares de setor, ela se posiciona muito bem em termos de margens e de retorno.
E o terceiro ponto, esse algo extremamente negativo, esse algo que eu bato na tecla há muito tempo, algo que eu critico a diretoria por uma questão de um payout elevado, mesmo sendo sócio, portanto a gente não tem viés algum, e como consequência a gente fala de emissão de mais dívida, a gente fala de follow-on, sendo que tudo poderia ser melhor administrado no fluxo de caixa da companhia. E a administração tanto não está boa, como é possível a gente ver essa relação crescendo ano após ano, década após década. A gente chegou num patamar crítico de 5,4 vezes essa relação dívida versus EBITDA, esse ratio de dívida versus EBITDA. E aqui a gente já ultrapassa consenso de mercado, consenso daquilo que é salutar mesmo para a empresa, começa a se tornar algo realmente perigoso. Por que perigoso se ela pode trabalhar em cima disso? Por conta do modus operandi que todas as empresas de utilities têm. É quase que um ciclo virtuoso e não vicioso. Elas contraem dívida para ter novas concessões. Dessas novas concessões são geradas novas receitas, receitas que geram lucro, lucro esse que paga a dívida e que é distribuído para os sócios. E eu falei isso no último vídeo, que não é motivo para esse alarde todo que as pessoas fazem nos ciclos de RAP, principalmente para uma empresa tão bem administrada quanto a Taesa. Só que para que esse ciclo se mantenha funcionando, você precisa ter fôlego. E uma empresa tão endividada quanto ela está agora, ela começa a perder fôlego até mesmo para contrair novas dívidas. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Taesa, uma empresa do setor de utilities, uma empresa elétrica, e ela detém nota 4, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Dentro de todos os pontos positivos e negativos, nós ainda temos o possível follow-on, nós temos emissões de dívidas que não param, um novo ciclo de RAP que não é ou não deveria ser preocupante. Eu trouxe no último vídeo que isso é normal, é assim que todas as empresas de utilities trabalham, era assim nos anos 2000 e eu ainda vejo isso nos dias de hoje, só que no final das contas, tudo da Taesa vai se resumir à dívida. Como isso? Os dividendos distribuídos por ela têm a ver com a dívida. O payout distribuído por ela, se vai diminuir ou não por conta de novas concessões, tem a ver com a dívida. As novas concessões propriamente ditas, para que ela tenha uma nova receita e uma nova fonte lá na frente, tem tudo a ver com a dívida. As emissões que ela faz são dívida. O follow-on que ela possivelmente irá fazer diluindo acionistas para que ela consiga ter novas concessões tem a ver com a dívida. Portanto, a Taesa, no momento crítico que ela se encontra, e por mais que a gente goste da companhia, por mais que ela seja uma ótima empresa e é assim que a gente avalia ela, essa imagem é o que resume a empresa. Porque a grande realidade é que 99% das pessoas que entraram nos últimos 5 anos no mercado não compreendem o porquê, até poucos meses atrás, ela era uma empresa das mais recomendadas e de um momento para o outro, simplesmente a chave virou e todas as recomendações são para vendas. Só que esses números já estavam sendo distribuídos, bastava apenas um olhar mais cuidadoso para a companhia. Por isso, eu venho tecendo tantas críticas a ela há mais de um ano. No final das contas, quem paga é sempre o minoritário. Portanto, hoje falamos da Taesa, um bom resultado, muito em linha, e é esse crescimento lento que eu espero em empresas de utilities, lento, porém constante, lento, porém previsível. Deixa no comentário se gostaram ou não do resultado da empresa, se pretendem ser sócios ou não da companhia. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!